Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre relações ecológicas. Meu nome é Joyce e juntamente com o professor Lucas a gente vai estar tratando desse assunto com vocês e trazendo algumas informações. Mas afinal, o que são as relações ecológicas? Bom, as relações ecológicas elas são interações que acontecem entre os seres de uma comunidade. Essas relações elas podem ser relações entre seres das mesmas espécies e relações entre seres de espécies diferentes. Ela ainda pode trazer benefícios a alguma da espécie, provocar dano ou algum prejuízo a algum dos envolvidos, ou simplesmente ela ser neutra para algum dos envolvidos. Podemos ainda classificar essas relações inicialmente em dois grupos. A intraespecíficas, que são as relações que acontecem entre seres das mesmas espécies, e a interespecíficas, que são relações que acontecem entre seres de espécies diferentes. Também podemos diferenciar essas relações entre relações harmônicas e relações desarmônicas. Nas relações harmônicas, a gente fala que essas relações elas são favoráveis, porque ela sempre vai trazer benefícios a algum dos envolvidos ou ambos os envolvidos, sem fazer com que nenhum deles saiam prejudicados. E nas relações desarmônicas, essas relações elas acontecem quando sempre algum dos envolvidos sai prejudicado ou ambos eles dois vão sair prejudicados. Mas a gente vai estar falando um pouco mais ao longo da aula. Nas relações harmônicas intraespecíficas, que são aquelas relações benéficas, que acontecem entre seres das mesmas espécies, temos a colônia e a sociedade. Na relação harmônica interespecíficas, que são aquelas relações benéficas que traz entre seres de espécies diferentes, temos a protocooperação, o mutualismo e o comensalismo. Já na relação desarmônica intraespecífica, que há relações desfavoráveis entre as mesmas espécies, temos o canibalismo e a competição. Na relação desarmônica interespecífica, que são aquelas relações que acontecem entre seres de espécies diferentes, temos o amensalismo, a competição, o parasitismo e o predadismo. Vamos estar falando mais sobre esses assuntos ao longo da aula. Eu vou ficar com a parte das relações harmônicas, que vai ser já no próximo slide, e o professor Lucas vai falar sobre as relações desarmônicas. Entrando na parte de relações harmônicas intraespecíficas, a primeira que a gente vai estar falando é a colônia. Bom, nessa relação, ela é benéfica a ambos os envolvidos e ela acontece entre indivíduos da mesma espécie. Nas colônias, os organismos eles estão envolvidos anatomaticamente, de modo que pareça que os indivíduos parecem ser um único ser. Elas trabalham de maneira cooperativa, garantindo assim a sobrevivência de todos. Cada indivíduo ele é tão dependente um do outro que eles não conseguem sobreviver isoladamente. Um dos exemplos mais conhecidos de colônias são os corais, que são aqueles indivíduos que formam os recifes de corais, que é um ecossistema rico em biodiversidade e de grande importância ecológica. Além da colônia de corais, a gente temos as colônias de alga e de bactéria, que a gente pode classificar como as colônias homeomórficas, que são aquelas colônias que os indivíduos eles são iguais morfologicamente e funcionalmente. Além dessas colônias, a gente tem as colônias heteromórficas, que são colônias que os indivíduos elas não são iguais morfologicamente e nem funcionalmente. E um grande exemplo dessa colônia são as caravelas. As caravelas, cada ser, ele é possível observar um indivíduo adaptado para a flutuação e outros para reprodução, alimentação e defesa. Outra relação harmônica intraespecífica que a gente tem é a sociedade. Nessa relação também não traz prejuízo para nenhum dos envolvidos. Ela ocorre entre seres da mesma espécie, por ser uma relação intraespecífica, e ela apresenta um grau de cooperação, comunicação e divisão de trabalho extremamente organizado. Como exemplos temos a sociedade de abelhas, de cupins e das formigas.
A sociedade das formigas, por exemplo, elas conseguem se organizar, se dividir em 3 castas: a rainha, o macho e as operárias. A rainha ela é a fêmea fértil e possui asas. O macho é capaz de fecundá-las e as operárias são menores e inférteis, que ela é responsável por procurar comida, pela escavação, pela limpeza do formigueiro e todo o resto. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre as relações harmônicas interespecíficas, que são aquelas relações que elas são benéficas aos envolvidos e que são relações que acontecem entre seres de espécies diferentes. A primeira que a gente vai estar falando é a protocooperação. A protocooperação ela é conhecida também como mutualismo facultativo. É uma relação facultativa, pois embora os indivíduos eles se beneficiem, elas não é indispensável para a vida delas, podendo então uma espécie viver sem a outra. É uma espécie de, tipo uma troca de favores que as espécies fazem. E na protocooperação a gente tem aqui os exemplos no slide. Esse primeiro exemplo é do crocodilo com a ave. Essa relação ela se dá devido ao crocodilo, quando ele abre a boca, a ave ela vem, tira germes, bactérias que tem ali, fazendo então uma espécie de limpeza bucal na boca do crocodilo, e a ave ela se beneficia pela alimentação desses germes que estão na boca do crocodilo. Segundo, a gente tem um búfalo, e no búfalo, no dorso dela, nas costas, tem esses pássaros aí que eles estão tirando a carrapato, como se fosse limpeza de pele, e funciona do mesmo jeito. O búfalo se beneficia com essa limpeza de pele, e os pássaros eles se beneficiam alimentando desses carrapatos que estão no dorso das costas do búfalo. E o terceiro exemplo é o peixe com a anêmona do mar. Como é que se dá essa relação? O peixe ele se protege dentro desses tentáculos aí da anêmona, que são que eles queimam, e a anêmona se beneficia quando o peixe se alimenta. Ele deixa um pouco de resto de alimento aí cair e ela se alimenta. Então esse é o tipo de relação de protocooperação. Na relação harmônica interespecífica a gente também tem o mutualismo. No mutualismo as espécies elas também vão se beneficiar, só que ela é considerada uma relação obrigatória, já que envolve uma dependência entre as espécies, e de tal modo que uma não conseguiria viver sem a outra. No quadro aí a gente tem alguns exemplos de mutualismo. Na primeira imagem a gente tem a associação de líquens, que é a associação entre fungos e algas. Nessa associação as algas elas vão fornecer compostos orgânicos para os fungos, enquanto os fungos eles vão trazer um ambiente adequado para o desenvolvimento dessas algas. Na segunda imagem, a gente tem a associação das micorrizas, que são a associação entre fungos e as raízes das plantas. Nessa associação, os fungos eles vão captar das raízes das plantas alguns açúcares, enquanto as raízes das plantas elas vão melhorar a captação de seus nutrientes através das micorrizas. E na última imagem, a gente tem a associação entre ruminantes e algumas bactérias que estão no seu estômago. Os ruminantes, apesar deles serem herbívoros, eles não possuem uma enzima chamada celulase. E a celulase ela é uma enzima que quebra a celulose que estão nas folhas. E essa quebra vai ser feita pelas bactérias. E enquanto essas bactérias fazem essa quebra para os ruminantes, elas garantem lá no estômago dos ruminantes alimentação e moradia, trazendo benefício então para as duas espécies. Temos o comensalismo também como a relação harmônica interespecífica. O comensalismo é a interação entre organismos de espécies distintas, sem que a espécie que se beneficie prejudique aquela que a auxilia. Portanto, é benéfica para uma espécie e absolutamente neutra para a outra. Aí temos no slide alguns exemplos de comensalismo. Na primeira imagem temos o tubarão e a rêmora. Ela é uma associação entre essas duas espécies.
A rêmora ela é um peixe pequeno que ela possui uma ventosa capaz de se fixar no tubarão. Assim, ela pode ser transportada e ela vai se alimentar de restos de alimentos que o tubarão for deixando para trás. Nessa relação, o tubarão ele não é prejudicado em nada, só que é considerado neutro, porque também não traz nenhum benefício para ele. E temos aí também na imagem, né, a relação entre leões e hienas. As hienas elas ficam à espreita, né, esperando os leões caçarem e se alimentarem. E quando eles terminam de se alimentar, as hienas vão lá e se alimentam dos restos alimentares desses leões. Também é considerada uma relação neutra para os leões, pois não traz não prejudica em nada os leões, mas também não beneficia eles em nada. Então é considerada neutra para os leões e benéfica para as hienas. Dentro do comercialismo a gente tem o equilinismo e o epifitismo. Tanto no equilinismo quanto no epifitismo, eles vão servir, né, de abrigo um para o outro. Só que quando a gente fala em relação de equilinismo, a gente está falando relação entre animais. E quando a gente fala de epifitismo, a gente vai estar falando de relações entre plantas. Temos alguns, né, exemplos aí no slide. O primeiro, que é no equilinismo, a gente tem o pepino do mar, ele vai servir de moradia para alguns peixes pequenos. Esses peixes vão se beneficiar com a moradia, e o pepino do mar ele vai ser neutro nessa relação. E no epifitismo temos algumas plantas que podem servir de suporte para a outra, por exemplo, para a captação de luz solar. Uma espécie ela não vai prejudicar a outra, portanto, uma vai ser neutra e a outra vai ser benéfica. Essas relações desarmônicas, ela vem a acontecer dentro das espécies e entre espécies. Dentro da espécie, elas são as relações intraespecíficas e a externa, né, no caso entre espécies, interespecíficas. E essas relações elas podem ser desarmônicas quando o indivíduo ele não é beneficiado diante de uma relação com outro indivíduo, né? Onde vai ter um indivíduo que vai ser beneficiado e o outro não. Então essa é um tipo de relação e essa relação vem a ser a desarmônica. Dentre essas relações temos as interespecíficas e as intraespecíficas. Na interespecífica, um exemplo aí do parasitismo, onde indivíduos, no caso parasita, retira do organismo de outro hospedeiro nutrientes para sua sobrevivência. Um exemplo aí é dos vermes, que utiliza-se de nutrientes absorvidos aí do organismo do ser humano para a sua sobrevivência e a sua reprodução. E isso não é benéfico para o ser humano, uma vez que esses nutrientes aí deveriam estar sendo direcionados para outras funções do nosso organismo e eles estão sendo desviados aí para esse parasita, né? E esse é um tipo de relação, a relação interespecífica, né? Onde o ser humano não é beneficiado. Outra é o amensalismo, aí utilizado aí por fungos, né? Onde esses fungos aí, eles neste contexto aí dessa relação, ele vai evitar que o outro cresça e o outro reproduza. Um exemplo aí acontece numa criação aí numa placa de Petri, onde esses fungos ele não vai deixar que o outro reproduza, porque ele vai estar liberando aí algumas enzimas e somente ele aí vai estar sendo beneficiado. No caso aí o amensalismo, né? Outra relação interespecífica é no caso a predação. Aí apenas um indivíduo realmente é beneficiado, né? Porque acontece praticamente em todas as espécies e onde realmente um indivíduo ele é beneficiado porque ele vai matar o outro, vai estar realmente aí utilizando do outro como fonte aí de energia, né? Aqui representado aqui por um leão atacando aí uma zebra, e esse indivíduo
ele vai estar sendo beneficiado, e é um tipo de relação desarmônica onde o outro não será beneficiado. No caso aí, tá ceifando sua vida e perdendo a oportunidade de estar procriando aí, né? Esse é um tipo de relação interespecífica. E aí a gente vai apresentar também as relações intraespecíficas, né? Que aí é entre espécies desarmônicas também, onde o indivíduo continua não sendo beneficiado, sempre um indivíduo, só que neste contexto é um indivíduo, um tipo de relação entre espécies, no caso aqui a competição, disputa entre indivíduos da mesma espécie, aqui representado por uns peixes, né? Neste caso aí disputando um alimento, e esse indivíduo que não obtiver esse alimento, ele vai estar sendo prejudicado, não vai ter um crescimento adequado, posteriormente não vai estar reproduzindo, ou uma reprodução limitada, deixando aí de passar seus genes aí, né? Neste caso, a competição é uma relação intraespecífica. E outra relação desarmônica que acontece entre espécies é o canibalismo. Nessa imagem aqui, mostrando aí que um animal alimentando aqui do mesmo, né, da mesma espécie. Então esse canibalismo aí também acontece aí nas aranhas aí também, outros tipos de animais e de várias espécies também tem esse hábito, né, justamente para obtiver aí seu alimento dentro mesmo da espécie, e também para questão de reprodução também, uma espécie de briga aí também. Essas relações aí desarmônicas, tá sempre um indivíduo sendo prejudicado, né? Esse é um fator muito importante que a gente tem que estar sempre levando em consideração. Intraespecífico ou interespecífico, seja elas desarmônicas, o indivíduo está sempre prejudicado, independente dessa intensidade cabana. Apresentado aí um pouco dessas relações, né, intraespecífica desarmônicas e interespecífica desarmônicas, nós iremos aí na próxima oportunidade tá apresentando aí para vocês um bingo, onde a gente vai poder testar os nossos conhecimentos acerca deste conteúdo de relações ecológicas, visto aí que a gente pôde entender um pouco dessas diferenças, visto que essas espécies estarão sempre tendo esses tipos de relações, e essas relações elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, vai depender do contexto aí no qual essas espécies estão convivendo. E esse bingo ele vai proporcionar para nós aí uma oportunidade de aplicar esse conteúdo de uma forma bem extrovertida até, mas sempre buscando realmente a fixação desse conteúdo e um melhor aprendizado aí, onde a gente também vai estar tendo a oportunidade aí, no modo geral, de estar buscando mais conhecimentos acerca dessas relações, que essas relações estão presentes aí nos nossos dia a dias, fazemos parte dessas relações ecológicas. Então, visto aí de grande importância esse conteúdo, e isso é o que a gente vai estar buscando. Muito obrigado, pessoal, foi um prazer, e vamos aí estar sempre aprofundando aí os nossos conhecimentos. Muito obrigado.